Olá Mariane, muito grato por teres aceitado o convite para esta conversa sobre, sobre o que nos apetecer. Obrigada. Sim, isso é bom, termos falar de nos apetecer, é sempre bom. Sim. Aqui não há censura. Sim. E está muito na linha da pedagogia Waldorf, ter isso logo, porque faz alusão à possibilidade de criar-se no momento e de não seguir preceitos impostos por nenhuma entidade exterior. Portanto, isso toca-me logo no coração, começares assim. Por isso, obrigado por podermos ter esta conversa. Grato também pela tua presença. Quem é a Mariane Van Uden? Essa é uma pergunta. Deixa-me pensar como é que eu posso responder isto. Eu acho que aqui para esta conversa importa que nasci entre dois mundos, ou se calhar até mais, mas de qualquer forma entre Portugal e Holanda, portanto com uma herança portuguesa e, do lado da minha mãe e do meu pai também, de certa maneira, mas nasci em Paris, no meio dos dois países, e o que me dá uma espécie de possibilidade de olhar uma coisa de fora que eu também sou, sempre. E tenho imensa gratidão por essa dupla herança de duas culturas diferentes, uma nórdica mais, talvez um pouco mais fria, mais prática, no sentido holandês, pragmático. E a cultura do Sul, que é calorosa e que tem imensos valores vividos de uma maneira muito genuína, muito franca, a nível do sentir. E sinto que a minha biografia ter iniciado no meio, exatamente geográfico também, dessas duas culturas, me trouxe uma boa base. Um equilíbrio. Sim, sim. Bom, espero que sim. E cresci na Holanda depois, o que também gostei imenso, porque é um país onde as crianças importam muito, há mesmo muito espaço para a criança, um horário diário muito adaptado à vida das crianças, bicicletas, um país plano, onde há muita autonomia, muitas possibilidades para uma criança se desenvolver de uma forma saudável e alegre. E pronto, depois aos 18 anos quis vir conhecer as raízes portuguesas, que eu também gostava imenso, só o clima já, e depois esta coisa de cá, de se poder estar muitas horas à mesa a conversar, esta cultura também do encontro assim mais prolongado e mais sentido, foi muito importante. Nessa altura vivi um tempo com a minha avó, que foi muito importante para mim, que me trouxe uma profundidade e uma noção da importância de uma vida prática espiritual, e aí abriu-se um mundo de experiências novas, de coisas novas. E fui mãe muito nova, e aí descobri, quando tive o meu filho mais velho, aí descobri quando tinha o meu filho nos braços, já quando fiquei à espera de bebê, que basicamente tudo o que nos rodeava não estava à altura para servir aquilo que eu via nos olhos dele, que era a coisa mais pura, mais incrível que existia, que éramos nós todos, não é? Que é o ser humano. E que nem o sistema de saúde estava capaz de criar um lugar numa criança pudesse nascer. O hospital não era de todo adequado ao meu olhar para receber uma criança, nem o sistema médico, nem o acompanhamento, nem o sistema alimentar, um supermercado. Eu só sentia como isso estava tudo desadequado para receber aquilo que eu via nos olhos no meu filho, e que eu comecei a ver nos olhos de toda a gente, não é? Porque nós todos fomos um bebê um dia.
E pronto, depois também chegou o sistema de ensino e esse então também não tinha condições. A maternidade pode ser uma iniciação espiritual, não é? Foi mesmo. Foi um acordar para que era preciso fazer alguma coisa diferente. E eu, na altura, pensava que eu é que tinha que ir fazer isso tudo sozinha. E, assim, muito idealista. Eu era mesmo nova, tinha 21 anos quando fiquei à espera da bebê. Então, eu pronto, vou ter que mudar isto tudo sozinha. E não sabia ainda que já tinha havido outras pessoas. Foi nessa altura que descobriste a antroposofia? Foi uma amiga minha que me aconselhou a ir à doutora Manuela, que era na altura a única médica antroposófica cá em Portugal, e que acompanhou o meu filho desde o início e que me abriu a porta à pedagogia Waldorf, porque ela receitou um medicamento numa farmácia onde depois estava um cartaz, e através desse cartaz de uma pequenina creche Waldorf fui parar então à pedagogia Waldorf e reconheci imediatamente quando lá entrei que isto já existe, que alívio, já não preciso de inventar, afinal já Criar existe. tudo Exatamente. de raiz. Sim, e claro, lá depois havia uma pequenina biblioteca e aí tive a noção da grandiosidade que há quando se leva a educação da criança. Então, a antroposofia rompeu a tua solidão. Sim, completamente. Foi mesmo uma alegria, foi chegar a casa, foi sentir, aqui estão os outros. Sim. Achas que este sentimento tão comum na nossa sociedade nos dias de hoje, de falta de propósito, de falta de sentido para a vida, pode ser consequência também de uma carência no sistema de ensino? Eu acho que é uma carência no sistema geral, porque é como eu disse, começa já com a maneira como uma criança nasce. Porque se formos a ver bem, por exemplo, só a luz como que uma criança é recebida. Começa logo na gestação, na verdade, não é? É isso, portanto, ou seja, como é que as pessoas se encontram, como é que um casal se une, a seriedade e a beleza com que isso tudo pode acontecer, ou seja, o que é preciso para isso acontecer, portanto, e já começa no fundo o trabalho pessoal. Encontro eu outra pessoa e falo muito por mim também, por não ter tido muitas bases também, vou acabar numa relação porque nos encontramos com, se calhar, traumas parecidos ou condições não tão assim, ou encontramos por um encontro de irmos fazer uma coisa que vai criar alguma coisa no mundo. Pronto. Mas ainda que seja uma relação kármica, que é o mais provável, depois depende também da forma como se vive a relação, não é? Estamos a crescer juntos ou estamos a morrer juntos? Não. O que também tem a sua utilidade, morrer juntos, para depois nascer coisas novas, mas pronto, ou seja, eu sinto que o trazer uma criança para a vida... Sim, nesse sentido, morrer para renascer. Mas já começa aí, e depois nas escolhas que se fazem e na preparação que temos para o fazer, portanto há muito pouca atenção hoje em dia para trazer boas bases para as pessoas de fazerem estas coisas mais importantes da vida, não é? Que são os encontros. E o que é que pode haver entre duas pessoas quando as pessoas se encontram? Como é que se é uma conversa? Como é que conseguimos honrar o silêncio? Pronto, é muito antes daquele momento da educação, ou seja, já temos aí um percurso, e claro que depois, se na educação for possível trazer um outro espaço em que aquilo que a criança traz é honrado e não tanto aquilo que o sistema neste momento acha que tem que impor, ou não sei, aquela ideia, não é? De se ter que memorizar muita coisa que ainda existe hoje. O sistema ou o antissistema? Pois. Ou seja, se partirmos do pressuposto que o verdadeiro sistema é o sistema natural, não é? O sistema divino, não é?
Então, este sistema artificial será o antissistema. Pois, eu não sei muito bem que nome é que se há a dar e também ainda não descobri até que ponto a função que ele tem, porque alguma função com certeza tem. A mim deu uma possibilidade de eu despertar para o que era importante para mim, por isso até tenho alguma gratidão, porque me fez ver tão bem, tem que haver outras coisas e sinto para mim, quando fui tirar o curso, por exemplo, de professora Waldorf, para mim foi assim uma alegria tão profunda de repente descobrir, existe um sítio onde se vai estudar e procurar e entrar em contacto com a origem das coisas. Eu acho que comentei contigo, estou a fazer um curso também. Exatamente. E sinto que isso pode ser uma alegria tão grande para uma pessoa ir descobrir que há vários cereais, como é que eles crescem, de repente ter um interesse pelo mundo natural como nunca se pôde ter ao longo do percurso escolar pessoal e que se pode depois ir fazer isso com crianças. Mas também a arte e a origem das cores, o que é esculpir, o que é barro, a música e um infinito mundo que há por trás de cada tom, e de repente estar num curso onde o objeto de estudo é esse. E claro, o ser humano em desenvolvimento. Quase que parece mentira, não é? Que se pode estudar isso. E que isso se chama um curso superior, mas é mesmo. Para mim, na verdade, tem sido cura para a minha criança interior. Sim. O que faz sentido, não é? Porque primeiro um professor Waldorf tem que encontrar a sua verdade para depois a transmitir, não é? Aos alunos. Sim, eu também dou aulas na percurso Waldorf aqui de Lisboa e tenho muita noção da importância que é do bom que é poder-se explorar todos esses processos enquanto adulto o mais possível antes de se ir a começar com uma turma e daí já ter alguma bagagem de alguns processos artísticos, de alguns processos interiores também e principalmente com imenso interesse e contacto com os processos naturais à nossa volta e de os conseguir ligar também ao homem, às características humanas, porque isso é que faz é isso que a criança no fundo também sente sede, de que não se está a estudar matéria seca na escola, mas que há um professor que consegue ligar tudo o que nos rodeia àquilo que nós somos. E então a criança sente-se mesmo em casa, quando chega aqui à terra, à escola, de repente vai-se estudar, por exemplo, as árvores, ou as plantas, ou os animais, mas sempre em relação ao ser humano e aquilo que há reconhecível. Sim, porque nessa fase a razão pode ser algo muito limitador. Não é? Sim. Sim, existe muito hoje em dia a convicção, eu acho que inconsciente, de que a criança é como um pequeno adulto e que se fala com a criança e que se explica as coisas a uma criança como se ela tivesse a mesma capacidade de entendimento que nós temos. Mas na realidade, se olharmos bem, vê-se que é completamente diferente e na pedagogia Waldorf fala-se em seténios, não é? Em que em cada 7 anos há uma espécie de novo nascimento quase, ou que mais uma parte da criança que até então não estava disponível se apresenta e que traz novas possibilidades também no ensino. Se olharmos para isso com cuidado, vemos que no fundo uma criança mais ou menos até aos 7 anos, aquilo que ela faz de uma maneira completamente involuntária e natural, mas muito intensamente, é imitar. E toda a gente sabe isso, toda a gente vê isso. Uma criança pequenina começa imediatamente no seu brincar, na sua maneira de estar, a fazer o que o ambiente à volta dela faz. Ou seja, sabendo isso, isso traz possibilidades educativas completamente diferentes do que estar a ensinar coisas através de um discurso intelectual, Sim. por exemplo. São autênticas esponjas, não é?
E não adianta dizer faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque não é possível contrariar a natureza, não é? Não. Então é uma grande responsabilidade criar um entorno digno de ser imitado, não é? Sim, até que ponto também somos capazes, não é? Porque tem dois aspectos. Eu agora voltei à biblioteca naquela primeira creche que eu falava, e havia lá o primeiro livrinho que eu tirei do armário. Era um livrinho de uma das primeiras professoras Waldorf, Caroline von Heidebrandt, na primeira escola Waldorf. E em conjunto com Nora von Baditz, duas professoras europeístas. E ela é um livro muito bonito sobre a pequena criança, e ela explica de uma maneira muito vivida como é que a criança não só, por exemplo, vê o pai a cortar o pão, mas ela acima de tudo também vê como é que o pai corta o pão e com que sentimentos. Será que é com gratidão? Ou será que é a despachar? Ou quando se varre o chão, será que é pôr as migalhas debaixo do tapete? Ou seja, tudo o que acontece no entorno da criança, portanto, não só aquilo que se vê imediatamente, mas principalmente o como. E tudo o que mexe e move à volta dela, ela vai fazer a mímica interior desses movimentos, mas também da natureza. Também se move diferente quando é outono, ou se move diferente quando é primavera. E depois há a parte que não controlamos, não é? Como é que movem os autocarros e o trânsito, ou as pessoas todas a olharem para um ecrã, e isso é a parte que não controlamos, não é? Que tem a ver com a época em que vivemos e que nos faz sentir tanto que... Ou seja, eu posso me desenvolver muito sozinha e tornar-me um ótimo e digno exemplo de imitação, mas se eu me desligar do resto do mundo e não me envolver com o resto do mundo, também isso a criança imita, e ela também vai querer imitar o mundo como ele é. Portanto, isso traz logo também essa responsabilidade dos adultos, que estamos aqui todos juntos, não é? E como é que vamos, aqui até ouso olhar diretamente para a câmara, como é que vamos fazer para que as crianças tenham um mundo que as envolva? Sim. A criança não imita apenas atitudes, não é? Ela absorve também formas de pensamento. De resto, a Laura Gutman diz que nos primeiros 7 anos prevalece a energia da mãe, a conexão com a mãe, ou seja, como se mãe e filho estivessem numa piscina, numa mesma piscina. A água é o corpo astral, é o corpo emocional. Então, os filhos são, de certa maneira, espelhos com efeito lupa. Sim, então, no fundo, essa coisa que ainda não nasceu, que no fundo que está ainda junto com a mãe ou com quem cuida da criança, que no fundo que é a parte que nos dá vida, isso só nasce a nível individual com 7 anos, e sente-se quando uma criança está preparada para ir para a escola. Os bons médicos antroposóficos que vêm sempre às escolas fazer os testes para ver se a criança está pronta para ir. Tem também assim, umas coisas muito giras. A troca na troca dos dentes, sim. Que é mais ou menos, não é exatamente em cada criança, não é na mesma altura. E pronto, há assim algumas coisas que se vê mesmo a nível motor, de motricidade, claramente se a criança já está ou não está. E aí então faz sentido começar a fazer outras coisas, e a criança já no fundo tem vontade de seguir um adulto que sabe coisas, sabe fazer coisas, e que por isso se torna uma autoridade, não é? Porque conhece o mundo, sabe o mundo. É muito giro, já vi várias crianças nessa idade, aliás o meu filho também, de dizer não, o meu professor diz que... E isso é que é verdade, porque o professor disse. E essa ânsia de ter assim uma espécie de herói, não é? A seguir, isso claramente prevalece nessa altura. E o que também é uma força muito bonita de ser aproveitada para o ensino. E que na pedagogia Waldorf é muito
muito calorosamente vivida, quando mais não seja, por exemplo, no dia a dia, quando todos os dias o professor conta histórias, não é? E as histórias são assim um fio que passa por toda a infância, no jardim de infância também, só que aí são muito mais a mesma história dos contos de fadas, que se mantém durante um longo período. Qual a importância das histórias e dos símbolos? Essa é enorme, então principalmente neste segundo seténio, dos 7 aos 14 anos, mais ou menos até à maturidade sexual, não é? A criança, aquela força que tinha até os 7 anos de imitar naturalmente, espontaneamente, tudo acontece, aí passa a ser uma espécie de, quase que é religioso, uma adoração pela palavra. Então a criança fica mesmo totalmente aberta àquilo que se diz, e principalmente quando se usa a palavra como se fosse um pincel para pintar quadros, para criar imagens. E a criança vive em imagens. Portanto, na realidade, para a criança, tudo é símbolo nesta idade. Portanto, a única maneira de nós falarmos com ela é através dessa forma. E eu digo muitas vezes, também já disse uma vez, no curso digo isto muito, todo o resto, tudo o que é prosa, na realidade é barulho. Porque não faz parte dela, é como dizer uma pessoa sem perna, olha, ande. Ela na realidade isso não faz parte dela, mas quando se conta uma história, ela está completamente atenta e presente. Que é a linguagem da alma. É a linguagem dela. Por exemplo, se eu quero corrigir algum comportamento, se eu disser, não faças isso, incomoda à criança, na realidade, mas se eu contar uma história em que isso acontece, em que se vê os efeitos negativos eventuais, ou se eu contar uma história, ela vai ouvir e vai guardar isso profundamente no seu coração. Por isso isto pode ser uma ferramenta pedagógica tão encantadora, tão boa de trazer uma formação benéfica para a criança, tão gira de ensinar uma data de matérias que podem ser contadas através de histórias, e que a criança, com toda a sua natureza, mostra que é isso que gosta. Em qualquer turma barulhenta ou agitada, se eu começar a contar uma história, eles param e ouvem, porque é como eles falam. E eu fiz isso todos os dias, enquanto professora na Holanda, e eu nem consigo descrever o que é que isto traz à alma de uma criança, poder todos os dias ter esse presente do professor. E quando eu digo história, não é pegar no livro e começar a contar um conto escrito, é eu no dia antes como professor a ler essa história, ligar-me a essa história, imaginá-la ricamente perante mim, e quando conto a história é uma coisa que nós juntos vamos viver com toda a turma, com toda a classe, estamos ali dentro da história, a história acontece ali. Sim. Sim. E pronto, o tema da história vai mudando ao longo dos anos, pronto, vai desde os irmãos Grimm, aos contos de fadas, passa pelas fábulas, antigas mitologias, gregas, nórdicas, Antigo Testamento também, muitas histórias antigas, os romanos que se vão contando até à Revolução Industrial no 8º ano, com grandes biografias. É muito rico. Ensinar as crianças a ler e a escrever cedo demais pode até prejudicar o seu desenvolvimento, não é? Sim. Sim, porque no fundo essas forças que eu falei há pouco, que no fundo ficam disponíveis, essas forças vitais, ficam prontas para aprender a partir da muda dos dentes. Antes disso, na realidade, estão a trabalhar imenso. No fundo, são forças que estão ainda a acabar de formar o corpo humano. É muito interessante se olharmos, por exemplo, para os nossos sentidos. Os nossos olhos não estão logo prontos. A criança nos primeiros 3 meses nem sequer foca ainda, é assim um olhar muito periférico, não é?
só aos 3 meses é que lentamente ela foca pela primeira vez o olhar. Eu acho que leva até aos 8 anos, até os olhos se formarem completamente, os ouvidos também, até conseguirem discernir todas as diferentes tonalidades e sintonias, quer dizer, leva imenso tempo, não 8 anos, mas muito. Ou seja, tudo aquilo com que a criança nasce, aquele corpo físico, não está pronto. Então, mesmo a nível cerebral, consegue-se medir hoje em dia que até a formação do cérebro está completa e pronta, no fundo, para aprender. E só se dá mais ou menos quando a parte mais dura da criança sai para fora, que são os dentes, não é? Uma espécie de sinal. Estas forças agora libertam-se para mais qualquer coisa. E, portanto, estar a usar essas forças antes dela ter esse processo do seu corpo pronto para o resto da vida todo, faz-que pensar, não é? Se ela ainda está a formar os órgãos. O Rudolf Steiner, por exemplo, aprendeu a ler, parece-me, com 14 ou 15 anos. Sim, já ouvi essa história também. Sim, ou seja, claro que depois temos que fazer um compromisso com as regras vigentes em cada país, não é? Por isso a pedagogia Waldorf está espalhada pelo mundo inteiro e não se pode fazer coisas que num país não seja permitido. Mas ele aponta várias vezes que seria muito favorável deixar de fazer uma série de coisas que estamos habituados a fazer, que é, nomeadamente, ensinar a ler e a escrever, quando as forças do próprio corpo ainda não estão preparadas para começarem a dirigir-se a outras atividades mais intelectuais e mais mentais. Mas isso também se pode dizer, por exemplo, com fazer exames, por exemplo, o medo de se fazer o exame, aqueles nervos antes do exame, o que isso faz uma criança, se formos a ver, e Steiner aí fala, por exemplo, o prejudicial que isso é antes da maturidade, dos 14 anos. Uma criança passar por isso, que também cria, no fundo, uma espécie de sequelas que são difíceis depois de recuperar. Por isso há uma série de coisas que nós estamos muito habituados a fazer, mas se fôssemos a ver com muito cuidado o que é que isto traz, na verdade, à criança e que alternativas é que há, se calhar faríamos de outra maneira. Ou pelo menos faço aqui o convite a fazermos de outra maneira. Sim. Sim. Na verdade, a pedagogia Waldorf resulta de um conhecimento mais profundo da natureza humana. Sim, eu acho que a base de todo um ensino poderia ser o que é o ser humano, como é que o ser humano se desenvolve e como é que conseguimos contrabalançar um pouco esta tendência que existe hoje em dia de olhar para as coisas como se fossem só matéria e como se não tivessem um processo de desenvolvimento durante a vida toda. Ou seja, como é que se consegue trazer assuntos de uma maneira com tanta arte que se vislumbra algo, mas que durante toda uma vida se pode levar esses conteúdos para lentamente ir abrindo um presente, não é? De, se calhar aos 40 anos ter agora é que estou a perceber. Então isto relaciona-se. Ou seja, lentamente começar a moldar os conhecimentos também ao percurso pessoal e não tão standardizado, não é? Por isso essa maneira de olhar do que é o ser humano e como é que ele se relaciona com todo o cosmos e toda a natureza parece-me ser o assunto mais interessante que se pode ter na realidade, e as crianças sentem isso quando se fala das nuvens e dos diferentes tipos de nuvens, também em relação, por exemplo, aos diferentes estados da alma. A matéria passa logo a ser interessante quando se olha para as plantas e se vê, se calhar, e são mais os bebés das plantas. Já vi um bebê, de repente as crianças têm uma relação direta com aquilo, que sentem, isto é sobre mim. Eu também estou um bocadinho ali. Sim. Steiner diz que enquanto prevalecer a crença de que
os graves problemas que assolam a humanidade se podem solucionar com aquilo que nós conhecemos como ciência ou conhecimento, vão persistir, vão agravar-se. Pois. E que só avançaremos quando uma parte considerável da humanidade se convencer de que o caminho é interior, que é pela ciência espiritual. Sim, e quer dizer, ele até pode ser exterior no sentido em que é preciso trazer vida às coisas. Ou seja, esta forma puramente intelectual, um pouco fria e seca de abordar as coisas, é que parece que tirou ou trouxe a ideia que se pode conhecer algo estudando em laboratório. Ou seja, eu posso arrancar uma flor e pô-la debaixo do microscópio e eu fico na ilusão que eu fico a conhecer alguma coisa da flor e do que ela é. Quando ela foi arrancada, todo o seu ambiente já não tem vida, ou seja, eu tiro todos os elementos constitutivos da flor e depois vou estudá-la e penso que posso ter alguma coisa sobre flor. Mas se eu for observar a flor no seu entorno natural e com as suas raízes vivas, eu preciso de outra coisa em mim do que só o meu pensar analítico, não é? E que forças são essas? E será que são assim tão objetivas? Será que algum cientista é assim tão objetivo para poder definir as leis que se desenvolvem ali? Ou seja, parece-me que a palavra-chave aqui poderá ser vida. E essa vida também se pode trazer na corrente de observar os fenómenos de uma maneira tão diferente a que estamos habituados, para começar a observar o que há de movimento nas coisas, o que há de força, não só física, não é? Mas que faz a forma física aparecer. Porque se eu olhar para uma pequena bolota, lá dentro está o potencial daquela árvore gigante. Está lá. E como é que eu consigo olhar para uma bolota dessa forma para que essa potencial vida que ela tem nela também possa ser observada? A vida ou seja, perceber que a natureza é dos corpos mais sutis para os corpos mais densos, não é? É tudo de dentro para fora. Sim. E claro que eu sou também um ser desses, não é? Por isso, sim, se eu fizer o caminho interior e se eu olhar para a minha humanidade, vou aprender muito sobre isto tudo também. As respostas vêm de dentro. De resto, até grandes homens da ciência diziam o mesmo, não é? Sim. O Nikola Tesla, Sim. o Einstein. Sim. 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 Portanto, pode-se dizer que está cientificamente provado. Sim, sim. Aliás, hoje em dia... O Einstein dizia que, desculpa, a solução para um problema está sempre uma oitava acima. Exatamente, sim. E eu acho que estamos a viver uma época extremamente interessante, porque a ciência está, de facto, a provar muitas coisas. Quando se fala nas teias, ligam as árvores numa floresta e que elas cuidam umas das outras. Quer dizer, está, hoje em dia, o microbioma, a epigenética, sim. Portanto, está... É o quinto império. Sim, está-se a provar muita coisa que no fundo, nas tradições místicas já se iam falando. Há milénios. Tempo, sim. 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 É interessante também a forma como a pedagogia Waldorf trata as crianças em função do temperamento. Podes falar-nos um pouco sobre isso, sobre os temperamentos? Sim, então eu vou pegar outra vez naquela força que eu falava há bocado, sim. Aquela força que no fundo nasce individualmente por volta dos 7 anos. No fundo, quando um bebê nasce primeiro o corpo, não é? Esse individualizado. Primeiro está na barriga da mãe, já está mais ou menos.
E depois, aos 7 anos, nasce individualmente aquela capacidade de já não estar o tempo todo envolto, no fundo, a proteção da mãe, e essa possibilidade de aprender. Mas, no fundo, o que nasce é a vitalidade própria da criança. E a vitalidade é uma coisa que não é estática, não é uma coisa que mexe. No fundo, são os fluidos que passam o tempo todo no nosso corpo, não é? Nós não estamos muito habituados a pensar assim, mas enquanto estamos aqui a ter esta conversa, grandes produções de células brancas, e nossa, está a acontecer aqui, não é? E já desde a tradição grega se falava, no fundo, em 4 líquidos, 4 humores, que no fundo eram os líquidos predominantes, onde estava mais ênfase naquela pessoa. E daí nasceram já os 4 temperamentos. Tem a ver com os 4 elementos. Tem mesmo a ver com líquidos, tem a ver com o sangue, o cólera, o melancólera e o fleuma. Portanto, tem a ver a origem. Os sistemas. Tem a ver com esses líquidos, no fundo. Portanto, estamos aqui numa parte do nosso ser que tem a ver com como é que as coisas se processam, se movem em mim, como é que as coisas estão a ser esculpidas, não é? Para mim foi muito bom ter partido uma vez a minha perna violentamente, estar no hospital assim com uma perna de elefante, pensei que nunca mais vai ser a minha perna, e depois milagrosamente ver que algures em mim existe a memória de como é que a minha perna, a perna da Mariana, aqui nesta vida, se faz. Porque ela se desfez toda e depois, lentamente, todos esses processos foram esculpindo e foram fazendo e conseguiram, depois de algum tempo, fazer outra vez essa... O milagre da vida. É mesmo, essa forma única que é a minha perna. Que não é tua, é também uma perna e depois tu, algures, tens também em ti uma memória ou o protótipo de como é que se faz essa tua perna. Sim. Portanto, é dentro desta área que nós estamos, do esculpir a forma, não é? O Steiner diz que há uma parte de nós, não é, há um lado, que é a herança dos antepassados, não é? Dos pais, dos avós, não é? E que vai envolver, não é? Uma espécie de capa, não é? Que envolve o núcleo, a nossa essência, aquela identidade mais profunda. Sim. Que vem de existência em existência. Sim. Enfim, isto tem que ver com a transmigração, a reencarnação, e essa nossa identidade mais profunda até pode ter vivido noutros mundos, não é? Sim, ou seja, o que temos por certo é que uma criança nasce e que recebe este casaco para vestir. E o temperamento é a fusão destas duas correntes, não é? Que se unem, não é? Sim. Sim. Sim, e então tem muito a ver com aquilo que recebemos do pai e da mãe, mas daquilo que também que nos serve para desenvolvermos nesta vida. E então cada criança vem com uma destas características predominantes, principalmente porque é aos 7 anos que esta força se manifesta pela primeira vez de uma forma individual, por isso o temperamento fica muito à vista ali por volta dos 8 anos. E fisicamente também, não é? Exatamente. Portanto, e depois, como a criança ainda não tem as outras partes disponíveis que nós também temos como adultos, esta parte mais intelectual, de formar um juízo, no fundo é esta força que predomina. E sim, isso vai determinar muito a maneira como ela aprende, como ela interage com o outro, como é que ela recebe uma instrução de um adulto, e é muito bonito. Eu acho que a coisa mais bonita que pode acontecer a um ser humano é estar com o outro e a perceber que o outro nos está a ver. Sim, a ver realmente. Quem nós somos. Tu consegues, por exemplo, perceber o temperamento de uma criança só pelas características físicas? Não só. Ou seja, eu não... Para já, uma criança pode ser uma mistura de alguns temperamentos. Sim. E eu acho que é preciso tomar sempre muito cuidado com preconceitos. Sim. Por isso, em teoria,
até se poderia fazer isso. Eu acho muito importante ter muito cuidado e tirar sempre o benefício da dúvida, é assim que se diz? Sim, sim, sim. E de observar e de voltar a observar e de pôr sempre a hipótese que se calhar nos enganamos, Sim, porque o que não se quer é rotular. sim. E há crianças em que simplesmente o temperamento está em harmonia, ou seja, tem um pouco dos quatro, e isso não é Pois. uma coisa tão relevante naquela criança para olhar, se calhar é outra forma de olhar que importa para eu aproximar do mistério que essa criança é. E o temperamento pode, ou seja, numa determinada fase pode prevalecer um certo temperamento e depois passar a prevalecer outro? Sim, Steiner diz mesmo isso, que o temperamento que temos em criança altera ligeiramente em adulto, ou pelo menos a área de ação dele não é bem a mesma. Portanto, é por isso que é bom olhar-se muitas vezes. Agora, quando se tem uma ideia de, no fundo, da maneira como a criança vai processar as coisas, aí a criança pode se sentir mesmo muito reconhecida quando o professor, por exemplo, uma criança melancólica, assim, só para falarmos assim de um temperamento, que é uma criança com uma sensibilidade muito grande, também para o sofrimento e para que ela também sente as coisas muito fundas, e aí, por exemplo, é uma ajuda muito grande ela poder também desenvolver isso um bocadinho para o mundo fora de si, no fundo sair um bocadinho de estar fechada sobre si mesma. E aí pode ser mesmo rico se houver um professor que tenha o tacto de contar umas histórias mesmo muito tristes sobre outro ser que aconteceu, e de repente a criança sentir, ele teve o mesmo que eu, e ter esse reconhecimento e ter, no fundo, a libertação de sair um bocadinho dela própria e poder sentir todos esses sentimentos profundos por um ser fora dela. E que graça é que é chegar a uma idade adulta e ter tido um professor que ao longo da infância nos foi ajudando a esculpir um bocadinho a unilateralidade que um temperamento pode ter, e de já ter uma postura mais equilibrada, porque o estado ideal seria que tivéssemos as 4 qualidades em equilíbrio, e de chegar a adulto e já poder enfrentar um mundo com as unilateralidades um pouco trabalhadas, não é? Isso é uma grande dádiva, poder depois começar a trabalhar no mundo com os temperamentos todos presentes um pouco em nós. Isso seria um professor excelente se conseguisse fazer isso. Mas pelo menos a criança colérica, que à mínima coisa, poder fazer um trabalho com isso ao longo dos anos, para ela começar a conseguir focar-se e conter-se, e no fundo focar essa força que ela tem, esse impulso que ela tem. Porque o temperamento é um dom, não é? Pode completamente ser um dom, e Steiner diz mesmo que nunca o devemos contrariar. Não é de toda a ideia, ela é muito sanguínea, está com a atenção muito dispersa, então vamos obrigá-la. Não. É usar essa força do temperamento. Então, por exemplo, uma criança sanguínea, então trazer muitas coisas no mundo exterior de interesse, e de ajudar a focar um bocadinho mais tempo nessas coisas todas. Portanto, não é obrigá-la a fazer o oposto. E assim com todos os temperamentos, e é uma maneira muito gira de dar aulas. Sim, respeitar os ritmos individuais, não é? Sim, completamente. Há uma criança fleumática que começa a fazer as somas numa folha rosa, e depois só no fim da folha é que alguém lhe diz, mas olha, era só a primeira a coluna que era somações, é assim que se diz? Somas. Depois era dividir, e só no fim é que repara, e já somou tudo. Portanto, isso é claramente uma criança fleumática, que está bem onde está, que não está tão virado para fora, que não leva as coisas tão a fundo, e pronto, e é aproveitar então essa força, é como um motor diesel, não é? Uma vez que arrancou, depois continua por aí afora, e a partir daí então a trazer um bocadinho das outras qualidades.
Sim. Ao contrário do ensino comum, em que as crianças têm português das 8 às 9, história das 9 às 10, geografia das 10 às 11, as crianças exploram um tema por determinados períodos de tempo, não é? Mais ou menos longos, mas de semanas ou por vezes meses. Não é? Qual é a vantagem? Então acho que também tem muito a ver com essa ideia de fragmentar as coisas, no fundo, como se nós nos conseguíssemos dividir dessa maneira, não é? Seria uma maneira muito intelectual e materialista, aí dá perfeitamente para fazer isso, se olharmos para o ser humano e para as coisas assim. Eu acho que toda a gente que sabe um bocadinho de arte, ou que já fez algum processo artístico, pelo menos eu quando começo a pintar, às vezes, eu combino com as pessoas em minha casa, então eu faço o almoço hoje. E às vezes depois vêm-me chamar, então, nós estamos com fome. E eu, sim, eu vou fazer o almoço, sim, mas já são 3. É sério. Estava completamente mergulhada a pintar e nem reparei, e depois quase que digo, mas eu agora não posso. Mas toda a gente conhece os benefícios do jejum. Sim. Ou seja, mas entrar num processo artístico em que nos realmente podemos ligar uma coisa e mergulhar nela, requer, no fundo, tempo e espaço. E quando nós mergulhamos num assunto dessa maneira, agora vamos durante 4 semanas mergulhar na geografia do percurso do Rio Tejo. Vamos desde lá acima, onde ele nasce, no alto das montanhas, e mergulhar nessa qualidade, e depois lentamente, rio abaixo, conhecer as várias povoações, por onde, que tradições é que há em cada lugar, que animais é que vivem, e ir descendo até chegar ao estuário, o que acontece no estuário, que barcos é que há, para onde é que eles vão, de onde é que eles vêm. Ou seja, se conseguimos mergulhar em todas essas qualidades de uma forma mais da qualidade da arte do que desse lado científico frio, as crianças vão ficar com isso guardadas em si, no fundo, para a vida. E traz essa qualidade, no fundo, de trazer conhecimento de uma forma tão viva e tão rica também para ela própria, que isso vai poder crescer com ela. Isso não é conhecimento abstrato, frio, que se decora e depois se esquece. No fundo, são experiências, é como se fosse uma pequenina viagem. E eu, como professora, devo dizer que cada vez que eu embarquei numa viagem dessas, que é cada época, não é? Portanto, de 4 em 4 semanas muda-se de época, e vai-se depois 4 semanas para a matemática, 4 semanas para a biologia, ou seja o que for a época. É como se fosse o início de uma viagem. Sim. É uma viagem que a criança participa, não é? Em que ela participa ativamente. E o professor em que ela cria. Completamente. Ou seja, ao contrário daquela posição de quase espectador, não é? Sim, não, isso é impossível. Daquela posição passiva. Sim. Não é? Não, vai-se fazer coisas, portanto, vai-se mesmo ter contacto com a coisa, vai-se fazer visitas, vai-se desenvolver ou projetos, ou apresentações, ou coisas artísticas. Portanto, as crianças vão mesmo pôr a mão na massa, é isso. Sim. E depois, no fim, claro, pode haver uma forma de cristalizar esse conhecimento, e até poderia haver um pequeno teste, mas não é pela nota ou é só para eu aprendi isto. Há um pequeno trabalho para mostrar aos outros também, eu esta época aprendi isto, ou pode haver uma exposição, ou algo que eles fizeram em comum. Sim. Nas escolas Waldorf também há uma carga horária menor do que no ensino comum, não é? Uma carga horária excessiva que pode ser prejudicial em vários sentidos. O que a mim parece prejudicial, acima de tudo, é um falar unilateral à parte cognitiva. Portanto, quando ensina uma sequência de disciplinas que só abordam o lado cognitivo das coisas, que só fala
de conceitos fechados que no fundo se pode sofrer de uma forma passiva, sentado. Isso acho que é, aliás, acho que aquilo que tu dizias há bocado, essa sociedade, no fundo, um pouco, já não sei a palavra que usaste, assim, desmotivada, ou sem, vem muito daí, não é? Como se eu fosse só um recipiente onde se deposita um conhecimento já obtido, em que eu já não tenho nada a acrescentar ao fazer isso. Eu acho que isso mata qualquer descobridor, cientista ou artista verdadeiro que haja, porque pronto, já está tudo criado, não é? Enquanto que se eu ao longo de um dia tiver a possibilidade de ter algum conhecimento cognitivo, claro, ter alguma arte, alguma coisa que eu possa criar também, e tiver algumas disciplinas também em que se trabalha, um trabalho manual, ou trabalho, um tricô, se eu aprender de uma base diária a usar todas as faculdades que eu tenho ao meu dispor, e que grandemente favorecem a minha motricidade fina, a utilização dos dois lados do cérebro, que desenvolvem uma data de caminhos aqui neurológicos, quer dizer, que eu estou a ser estimulada a todos os níveis, e tenho encontros, tenho trabalhos de grupo. Claro que eu passo a viver com uma qualidade muito diferente como criança. Talvez essa seja uma das principais diferenças entre instrução e educação. Sim. A educação vem do latim ex ducere, que é guiar para fora. Sim. E talvez tenha que ver com criar condições para a tal identidade profunda, não é? A nossa essência espiritual vir à superfície. Sim. No lugar de despejar conceitos, não é? Sim. Na criança e torná-la, no fundo, o que é que tu achas? As escolas do ensino comum são uma espécie de fábricas de peças para esta engrenagem que é o sistema? Isso é assim uma frase. Só estou a pensar nas crianças todas que estão neste momento lá. Eu espero que haja lá professores encantadores, com coração, que pelo meio disto tudo espalhem um bocadinho de luz e alegria, e que também tenham projetos que eu sei que há. Portanto, tenho essa essa esperança, e sei que há. Agora, tem tudo muito a ver com esse pensar em sistemas, não é? Se me é tirada a mim como professora a liberdade de eu criar, é muito difícil eu também trazer essa qualidade aos meus alunos. Por isso, quanto mais espaço se consegue devolver aos professores que estão todos os dias com as crianças e que sabem perfeitamente o que é bom para as crianças e o que não é, quando mais se consegue devolver a alegria de criar para um professor, o que também tem a ver depois com uma remuneração digna, que também não está a acontecer no sistema oficial, ou seja, mais se consegue chegar a esse processo criativo. E com uma formação adequada. É isso. Em que, no fundo, os professores poderiam ser todos artistas, não é? Eu, quando acabei o meu curso na Holanda, de Pedagogia Waldorf, que há bocado na biografia, não cheguei lá, mas eu fui tirar o curso lá, e o meu trabalho final foi o professor como artista, como encarar o processo educativo como uma arte. E a arte tem sempre um lado em que se tem uma ideia, que se vai criar alguma coisa, mas depois começa a fazer e ninguém sabe o que é que vai acontecer. E essa predisposição para o não conhecer, o não saber, e que Steiner fala muito nisso, porque se eu verdadeiramente honrar o que uma criança traz dentro dela, eu deparo-me sempre que estou num sítio onde eu não sei. Eu tenho que estar mesmo predisposta a entrar num caminho que eu não sei. Ou seja, cada aula, na realidade, se for uma verdadeira obra de arte,
eu tenho uma ideia, mas depois vai acontecer algo, porque as crianças é que vão trazer a outra parte. Por isso, a predisposição para o não saber e criar em conjunto é que verdadeiramente traz esse espaço para a criança poder ser quem ela é. Sim, é uma autoridade que não é imposta, que é Sim. conquistada. E isso faz Pelo exemplo. Sim, e isso faz com que eu, como professor, também tenha que ter muita experiência em como é que se é um artista, como é que é essa sensação de ir para o palco e depois não saber muito bem como é que se lida com o desconhecido, não é? Como é que não se dá castigos? Como é que não se, quer dizer, como é que se vai fazer essa coisa nova? Como é que os professores Waldorf lidam com as travessuras? É olhando muito bem que pergunta é que está a ser feita, porque está sempre, alguma coisa está a ser feita. Pode ser melhor professor, eu estou aborrecido. Pode ser, eu não estou bem, eu não estou bem em casa, eu estou a ter problemas, eu estou a precisar. Podem ser muitas perguntas, mas se eu olhar com interesse, eu nunca vou ver uma travessura, eu vou ver uma coisa, uma manifestação. É isso. Sim. E vou ter interesse e às vezes vou responder com humor. Às vezes se acontecerem coisas que têm que ser reparadas, eu vou dizer, bom, isto vai ter que ser reparado. É sempre um sintoma, não é? É isso. Não. E no fundo, se os professores tivessem a possibilidade de poder outra vez olhar com interesse genuíno para as crianças e com encanto, eu acho que nem sequer há tanta necessidade de travessuras, e isso também requer um bom contacto entre o professor e as famílias, de haver logo, não sei, eu lembro-me agora de um aluno, ainda falei nisto há pouco tempo, que um dia cheguei à sala e que tínhamos assim vários, aqueles candeeiros de vidro. E estavam alguns partidos e que vieram várias crianças e era, não sei quantos, partiu-os. E pronto, a primeira novidade já é não zangar, não é? Simplesmente ter interesse. Olha, então, o que é que aconteceu aqui? Bem, isso vai ter que ser arranjado, então, conta lá o que é que aconteceu. Só ouvir, então o que é que tu achas que aconteceu? Isto é mesmo, eu não fiz nada. Bem, que interessante, mas então como é que será? Será que eles partiram sozinhos? E pronto, e depois de repente eles começaram a chorar e dizer, mas eu não posso ser que fui eu, que o meu pai vai sangrar tanto. E pronto, então pronto, e como é que tu gostavas que fosse? E, então se calhar vamos tentar falar com o teu pai, vamos juntos arranjar isto e pronto, e passou a ser uma oportunidade juntos consertar uma coisa e de convidar também as pessoas a olhar para as coisas um bocadinho diferentes. Ele simplesmente era um rapaz que não... Eu sei que não era por maldade, ele descobriu um elástico e de repente achou mesmo divertido. Deve ser mesmo divertido. Estás a tentar de repente ver que se consegue acertar ali no candeeiro. E também esta ideia que temos, não é? Porque as raparigas são capazes disso. Ficarem todas muito direitinhas e muito bonitinhas ali o dia todo. Os rapazes são um bocadinho diferentes, não é? Por isso também como professores e como sociedade e como pais, olhar um bocadinho mais, será que eles estão só a estragar coisas ou se calhar que é uma experiência científica? Será que estão só a tentar descobrir como é que vidro reage a um impacto com uma velocidade certa com o material X? Também consigo olhar para isso assim, claro que não se pode estragar coisas, mas há uma diferença entre uma coisa maldosa que se quer mesmo fazer e uma, sim, um bocadinho de divertimento e... Na primeira visita que eu e a minha mulher fizemos a uma escola Waldorf, ficámos tão encantados. Pensámos, caramba, quem nos dera ter frequentado uma escola assim. E que ambiente mágico. Uhum. E saímos de lá a dizer, eles chamam as crianças a cantar. E chamam a atenção das crianças a cantar, mesmo quando elas estão mais agitadas. Uhum. O que tem muito a ver com as idades mais novas, porque se formos a ver, no fundo, a evolução de um ser humano na sua vida,
Se olharmos para a biografia da humanidade como um todo, os povos antigos também cantavam. As mensagens importantes também era tudo um canto, não é? Então, nós percebemos, não, é aqui. É aqui, é este o lugar. Senão... Sim, porque este sistema em que vivemos agora, em que todos temos que fazer o que devemos, porque senão é um castigo. Isto é um viveiro para as sementes do Jardim do Éden germinarem. Sim, mas pelo menos é um sítio onde eu desejo a cada professor poder ter uma carreira assim, onde ele é constantemente convidado quando as coisas não correm como ele gostava, de olhar para ele próprio ou ela própria e de ter como fundamento o seu trabalho, no fundo, a autoeducação, para ser um exemplo digno de imitar, mas também uma referência, porque normalmente se numa turma também uma coisa não está a correr bem, é porque como professor nos temos que perguntar, o que é que isto me diz sobre mim? E não pôr as culpas na criança. Eu acho que isso é a pergunta sempre mais interessante. É porque é que eu estou a receber a possibilidade de ver isto acontecer? E como é que eu posso fazer isto diferente? E isso eu desejo a todos os professores, a poderem ter arte no seu dia-a-dia, terem reuniões de colégio, para mim, são a melhor memória possível do que era uma academia no tempo grego, do que era várias entidades sábias e interessantes juntas olharem para como é que se gera a escola e de assumirem essa responsabilidade e de não de ver uma entidade externa como o Estado ou um diretor a determinar o que se faz, mas num grupo de pessoas autónomas em conjunto encontrarem o caminho a seguir de uma escola, não é? Em conjunto com os pais. Ou seja, são tudo convites a viver uma realidade que ainda não conhecemos tão bem e que ao longo desse caminho acho que estamos a treinar faculdades muito interessantes para viver em comum de uma maneira mais interessante do que fizemos até agora. E que muitas vezes corre mal, porque ainda não sabemos fazer tão bem, mas mesmo olhar para isso com uma certa igualdade de ânimo e simplesmente olhar, o que é que aconteceu, o que é que podemos aprender com isto? Equanimidade. E não é que seja sempre um lugar lindo, porque acontecem coisas difíceis também, mas conseguir olhar para isso, então quando se faz isto, acontece isto, como é que vamos fazer melhor? Como é que vamos fazer no futuro? Isso é incrível e não há muitos sítios onde se esteja a fazer essa experiência, porque o mais fácil é ter um diretor, ter um Estado, ou ter alguém que determina tudo, depois recebe-se o ordenado e pronto. Sim. Porque até a esse nível, na escola onde eu trabalhei, nós éramos todos responsáveis pela escola que tínhamos, portanto, cada professor respondia juridicamente e legalmente para tudo o que acontecia na escola e o dinheiro que entrava também era dividido consoante as necessidades. E o que isso me trouxe de experiência pessoal, de ter esse nível de confiança, esse nível de abertura vulnerável uns com os outros, de ser capaz de dizer o que se precisa e o que também se tem disponível para dar, isso é muito rico. E isso está um bocadinho por trás também, depois da forma como os professores estão, ou podem estar, numa instituição, em vez de simplesmente receber um X amount do Estado e depois ter as regras todas que se tem que seguir, não é? Sim. O sistema que promove a tal mecanização do espírito. Sim. Pois, como é que o Steiner diz? Mecanização do espírito, sim. Vegetalização da alma, Sim. E animalização dos corpos. Que é o que acontece se só olharmos, se só abordarmos a realidade de uma forma material, não é? Como se que estes braços, estas cadeiras não tivessem sido árvores vivas e se não fossem pertencentes a uma espécie e se não houvesse esta capacidade de pôr tudo em relação, umas coisas com as outras, até às mais longínquas estrelas, que no fundo estamos aqui no meio de um todo, não é? E isso
acho que é o antídoto a essa mecanização, à tendência animal que também temos, e também podemos escolher ir por aí, mas não me parece que isso traga assim um futuro. Acho que já vimos em muitos sítios o que acontece quando isso é aplicado em demasia, mesmo em sistemas mais totalitários, onde depois tudo realmente se torna mecânico e imposto. Por isso a liberdade, acho que, e a criatividade e o espaço para coisas genuínas acontecerem, que nunca foram feitas antes, porque aquele professor e aquela criança nunca se encontraram naquela circunstância juntos, parece-me um valor muito alto a proteger. Sem dúvida. Falámos há pouco do primeiro seténio, do segundo seténio, e em relação ao terceiro, o que nos podes dizer? Sim. No fundo, o que as crianças estão a treinar ali é como é que se forma um juízo, o que é um conceito, ou o que é uma avaliação de uma coisa. E a maneira mais rica de fazer isso é abordar as coisas de imensos pontos de vista diferentes. E é isso que se tenta não fazer antes, não é? Portanto, tenta-se só trazer através da memória, através de imensas vivências, criar assim um manancial enorme de matéria-prima, não muito intelectualizada, para então, isso começa mais ou menos no sexto, já se pode começar, no fundo, a criar um princípio de uma causalidade, portanto, efeito e consequência. Sim. E é muito bonito porque isso começa com as ciências, assim, a física, a química. Por exemplo, só observar uma prova e de conseguir distinguir o que é a diferença entre o que eu vejo e o que eu observo e aquilo que eu acho que eu observo. E depois há provas muito giras que se podem fazer, por exemplo, de ficar em silêncio durante 1 minuto e ficar todos a ouvir o que é que se ouviu, não é? E depois, eu ouvi o comboio, ouvi o som ali do aparelho, ouvi o coração a bater. Então, muito obrigada. Agora, isso foi o exercício de nós pensarmos sobre o que ouvimos, mas o exercício era o que ouvimos. Não é o que pensamos que ouvimos. O que é que ouvimos? Então, é só essa desconstrução. Sim, eu acho que foi um coração, eu acho que eu estou a ouvir um avião a passar, mas também poderia ser uma máquina que está a fazer o som do avião. Por isso, conseguir mesmo, não, eu estou a ouvir um barulho, no fundo, depois já só se consegue imitar quase o som, não é? Portanto, distanciar entre uma observação e um pensamento. E de repente a realidade passa a ser uma coisa muito mais interessante, porque paramos de olhar para as coisas com o que pensamos que elas são e passamos a olhar para elas. Passamos a olhar e a ouvir e entrar em real contacto com aquilo que está ali a manifestar, não é? Portanto, isto é como se começa assim no 6º, 7º ano a fazer primeiro observações e descrever fielmente o que se observou. Depois há provas muito giras, na química, muito bonitas, e com o som, incríveis só. Vou-me lembrar agora uma prova de física, que é só sobre calor e frio. E então é só observar como é que um pingo de tinta se comporta quando é deitado num copo de água, com água quase gelada, e um copo de água quase a ferver. Só ver a diferença, como é que esse pingo de tinta se comporta, e é uma coisa incrível, não é? Porque um pingo em água fria faz assim, e fica assim muito devagarinho a desfazer-se, e um pingo em água quente desaparece imediatamente. E só essas qualidades, só de olhar, tá bem, então a água não é sempre igual, um pingo de tinta não é sempre igual, é simplesmente descrever isso, e depois muito devagarinho começar a tirar conclusões que são mesmo ainda muito próximos da realidade que se observou. E pronto, depois fazer muitas experiências ao longo de todo o currículo, de todo tipo de abordagens, biografias, histórias, literatura,
para ver as coisas de muitas maneiras diferentes. Para lentamente uma criança, no fim, ter uma forma livre de pensar e de abordar os assuntos, pessoal, individual, única. O Steiner fala também sobre a importância do amor e da fraternidade. O que é que ele quer dizer com isso? Nós, no fundo, estamos num mundo que não considera isso, não é? Eu falei há bocadinho desse colégio de professores em que, por exemplo, o ordenado é partilhado, no sentido em que se divide conforme a necessidade. E isso já começa também no sexto, por exemplo, em que se dá, por exemplo, os cálculos, por exemplo, de dividendo e esse tipo de coisas, que, por exemplo, são a matéria que se dá no sexto ano, quando ainda não se entrou nessa fase em que, no fundo, o egoísmo já está mais presente. Portanto, no fundo, começa-se já, há muitos anos, a abordar uma série de assuntos onde ainda é possível abordá-los de uma maneira fraterna, por natureza. No quinto ano, por exemplo, dessa época da geografia mundial, em que se vai fazer o rastreio de um produto que se usa no dia-a-dia, por exemplo, de chocolate ou chá, e se vai ver todas as pessoas que estão implicadas nesse processo, não é? Em que há uma relação viva com a gratidão que se pode sentir, desde o camionista que trouxe os produtos ao supermercado, desde as pessoas que estão no supermercado, as pessoas que estiveram nos barcos, as pessoas que estiveram nas plantações, todo esse resto de histórias, para ter essa matéria-prima, não é? E depois, se eu sou capaz de formar um conceito tendo em consideração o outro, tendo em consideração a validade de todas essas outras formas de ver a coisa, eu vou simplesmente sentir respeito pela minha e pelos dos outros, não é? E consigo ver que eu sem o outro também não consigo existir, naturalmente. Eu fico com uma vontade de cuidar do outro. O que também já começa, no fundo, quando estávamos a falar há bocado também da primeira infância, se eu no primeiro seténio consegui ter uma vida ligada ao ritmo da natureza, de fazer coisas próprias do inverno no inverno, fazer coisas próprias do verão no verão, se eu sentir que eu estou embedded, como é que se diz isso, enquadrada num ritmo natural que há à minha volta, se eu ao longo do segundo seténio tiver a possibilidade de amar a natureza porque simplesmente pude brincar nela, tive tempo de passar tempo com ela, tive tempo de cuidar de uma planta também dentro da sala de aulas, se eu tive a possibilidade de ter um contacto genuíno, eu depois não preciso de ser ativista de climate change, não sei o quê, eu simplesmente tenho esse contacto genuinamente dentro de mim, não é preciso educar para ambientalismo, se eu simplesmente tenho a possibilidade de ver a incrível diversidade e manifestação de tantas formas diferentes à minha volta e de ver o encanto disso, eu naturalmente vou amar isso, eu naturalmente vou querer cuidar disso. E eu acho que a fraternidade, ou querer cuidar do outro, nasce naturalmente se eu ao longo de toda a minha escolaridade tiver a possibilidade de interagir de muitas formas e também nessa última fase de respeitar o que é diferente de mim, de me interessar por o que é diferente de mim e não imediatamente rejeitar, porque no fim o mais interessante seria eu conseguir conviver bem com aquilo que me é mais estranho e de ver que isso traz uma riqueza, isso traz um complemento de mim e que isso me dá o direito também de eu ser. E então eu fico com vontade de cuidar disso tudo, dessa diferença toda, a que nós todos juntos podemos experienciar como uma coisa muito completa. Penso que aí pode chegar um bocadinho
desses conceitos muito grandiosos ainda para nós, hoje em dia. Sim, essas sementes que se vão plantando nas diferentes fases. Sim. E de que formas se promove a harmonia com os ciclos da natureza? Com os ritmos da natureza? Bom, isso está mesmo muito presente desde o jardim de infância, em que isso é mais ou menos a matéria que se dá, ou seja, todos os jogos, todos os cantos, as pequenas rimas, as histórias estão completamente adaptadas ao ciclo do ano em que se está, para que a criança se sinta mesmo enquadrada e que tenha mesmo relação com aquilo que está à volta dela, porque ela está a imitar isso, não é? De qualquer forma, por isso ela sente-se mesmo reconhecida, e ela ainda não tem uma vivência linear do tempo, não é? De causalidade como nós temos. Portanto, para ela poder voltar àquela época em que voltam as festividades e as coisas, celebrações, os rituais. Exatamente. Portanto, isso nos primeiros... que se têm perdido ou então ou esvaziado de sentido. Sim. Em muitos sítios ainda há, só que já à medida que se vai vivendo em escritórios com as luzes todas e esta noção de vida de cidade que temos, não é? Que estamos com sono e bebemos mais um café e as pessoas estão cada vez mais desligadas e não estão bem com isso. Sim, por isso ter os meus filhos tem um bocadinho, às vezes começam a cantar uma música que é de outra estação, assim, ainda, eles já são crescidos. Isso agora não temos que cantar, não é? Ou seja, ter essa noção que há lugares próprios e que a magia também de cada época do ano tem a ver que é próprio dessa altura, não é? E isso tem a ver connosco também, porque se olharmos uma vida humana também temos uma espécie de 4 estações, não é? Também temos uma primavera, um verão, um outono e um inverno. Portanto, são verdades muito fundas que se está a viver ali. É muita sabedoria de vida, na realidade, que se está a viver ali através de uma maneira muito natural. E depois, à medida que as crianças vão crescendo, a natureza passa a ser disciplina. Portanto, há a botânica, há a zoologia, há a climatologia, assim, em que não se vai abordar isso de uma maneira intelectual, se vai viver. E eu lembro-me uma vez em botânica também, foi uma aula muito gira em que fomos mesmo olhar para diferentes arbustos e os gestos e árvores, em que depois a seguir fizemos um pequeno teatro de gestos, de como é que cada planta ou cada árvore falava, e depois fomos dar os nomes correspondentes que nós achávamos que esse gesto e essa postura dizia, e só depois a seguir, pronto, e na botânica pode-se chamar, então pode-se ainda dar este nome. Mas antes disso, as crianças foram-se mesmo ligando de dentro para fora do que é a qualidade de cada uma delas. E então, claro, fica-se com uma relação... Eu só conheço a escola Waldorf que a minha filha frequenta, mas que fica numa floresta. Mas imagino que as escolas Waldorf em geral tenham jardins e que promovam o contacto com a natureza diariamente. Sim. Passa-se muito tempo fora de sala. E hortas. Sim. Há mesmo uma disciplina, às tantas também, que é, agora não sei o nome em português, que é a horta, acho que é a horta mesmo. E muito. Horticultura? Sim. Há muitos projetos fora. Sim, a natureza é um elemento muito vivo e muito importante para a formação das crianças. Sim. Um dia por semana há um passeio no bosque? Sim. Isso nos pequeninos. Sim. É mesmo assim. Mas depois há muitas visitas de estudos e muitas coisas que se fazem fora. E elas brincam muito fora. Muito. Brincadeira livre. Isso, sim. Sentes que a pedagogia Waldorf se tem expandido? Há cada vez mais escolas no mundo inteiro? É mesmo uma coisa incrível, como muitas vezes pais e mães sentem mesmo esse impulso de fundar uma escola
dessas. Eu também fui uma mãe dessas já há muitos anos atrás. E sim, não sei, eu acho que aquilo que tu descreveste quando se vai pela primeira vez a uma escola Waldorf, acho que é reconhecível para muitas pessoas. Eu também senti isso. Senti mesmo, já está. E depois a vontade, eu desejo a cada criança do mundo poder crescer assim, genuinamente. E pronto, e há no mundo de facto muitos projetos a nascer, cá em Portugal também está em expansão. Agora, sim, basta ir de 4 em 4 anos em Dornach, que é assim onde há o Goetheanum, que é a sede da Sociedade Antroposófica. De 4 em 4 anos há lá o encontro Waldorf dos professores do mundo inteiro, e é assim uma coisa incrível. Depois também ver como é que cada uma destas matérias se adapta ao sítio onde está, porque depois tem tradições e coisas locais muito diferentes de outras, não é? No Brasil ou no meio da Alemanha são realidades diferentes e há mudanças depois curriculares de acordo com isso, que é muito rico. E achas que há o risco do sistema cristalizar? Os sistemas são necessários, não é? Para preservar o conhecimento que nos é deixado enfim, pelos pioneiros, não é? Pelos clarividentes. Mas o fluxo da vida é contínuo, não é? Então isso implica uma transformação constante. Sim. Não é? E por vezes os sistemas cristalizam, oferecem resistência ao fluxo, não é? Achas que pode acontecer isso com a pedagogia Waldorf? Se ela for encarada como um sistema, sim. Eu acho que ela não foi criada como sistema, ou seja, ela foi criada como um conjunto de ideias muito vivo, e parece-me que é muito importante que cada professor Waldorf tenha sempre um interesse rico por todas as conferências ou palestras de formação que Steiner deu, porque quando se lê esses textos vê-se claramente que a ideia é de estar em constante criação. É importante ir à fonte. Sim. Porque ele diz mesmo para não repetir o que outros fazem, ele faz mesmo um apelo que o que presta para a criança é conhecimento vivo, ou seja, é um conhecimento que está a caminho de ser conhecimento, que não é conhecimento propriamente dito. Mas ele chega a dizer isto mais ou menos assim, ou seja, só o professor que vai para dentro da aula com um certo medo e insegurança é que é um professor que vale a pena para uma criança, porque o próprio professor está num processo de criação. Se ele entra na turma a achar que sabe, que já fez isto muitas vezes, já não tem interesse por uma criança. Mais ou menos assim, se cá estou a dar um bocadinho de ênfase pessoal. Porque Estás a criar. Ou seja, eu acho que a própria fórmula tem dentro dela a proteção a não se tornar sistema. Agora, pode acontecer que os professores deixem de estudar estes textos e que se criem currículos Waldorf fixos, mas então, na realidade, já não deviam usar um nome, deviam ter outro nome. Porque Waldorf em si implica constante criação. Portanto, eu acho que se isso for seguido à la lettre, não há esse perigo. O que é que pode haver também é que um Estado não permita que a ideia Waldorf seja desenvolvida por professores e pais, por causa da lei vigente, e que as adaptações tenham que ser tal que, no fundo, aquilo é uma memória do que é Waldorf, e já vejo isso acontecer em alguns sítios, principalmente quando se recebe financiamento do Estado. Na Holanda, por exemplo, há o sistema de ensino livre, assim chamado, portanto o Estado dá dinheiro para todos os métodos de ensino, Montessori, Waldorf, Viena, Plan, todas essas correntes que há, mas depois tem que fazer exames, tem que fazer uma série de coisas que o Estado exige. Portanto, o nome original é Freie Waldorfschule, portanto a escola Waldorf livre, e esse livre tem mesmo a ver com não
no fundo, não receber esse dinheiro do Estado para também não... Independente. É, e ser independente. Mariana, desculpa, o nosso Sim. tempo está a terminar. Sim. Uma última pergunta. Achas que nós ainda vamos assistir a uma transição do sistema de ensino comum para uma versão mais próxima da educação Waldorf, da pedagogia Waldorf? Isso está nas mãos dos pais. Por isso, todos os pais conseguirem ouvir a sua voz interior a dizer eu não estou a gostar disto para os meus filhos, que eu acho que muitos pais sentem quando levam. Se os pais ouvirem essa voz com seriedade e se tiverem a coragem de dizer não, eu é que estou aqui a criar o sistema, eu não tenho que seguir nenhum sistema, eu sou corresponsável por o que estamos todos a criar aqui. Se os pais fizerem isso, eu tenho imensa esperança. Sim, e Eu pode também. ser muito mais rápido do que achamos, se calhar. Porque parece-me que muitos pais ouvem essa voz. Eu também acredito que sim. Muito grato. Obrigada. Sim.